Bom, Jorge Serrão, você disse aí que o Senado deveria tratar desse tema, desse caso aí envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mas o outro ministro do STF, Gilmar Mendes, discorda de você, porque o decano do STF declarou ter absoluta confiança no ministro Alexandre de Moraes diante das suspeitas de favorecimento ao Banco Master. Gilmar Mendes afirmou que a intervenção do Banco Central e as prisões, no caso, reforçam o funcionamento das instituições. A defesa surge depois da informação de que Moraes teria contatado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, além da viagem do ministro Dias Toffoli ao Peru, com o advogado ligado à defesa de um ex-diretor do banco, sendo Toffoli relator do processo sob sigilo. Gilmar Mendes minimizou as críticas, dizendo não ver irregularidades. Doutora Kátia Magalhães, de volta comigo, quero ouvir a sua análise. Eu me pergunto, Daniel, quem teria tido a péssima ideia de ouvir Gilmar Mendes exatamente sobre a conduta do seu pupilo Alexandre de Moraes, né? Alexandre de Moraes, todos nós temos testemunhado, isso não é nenhum tipo de calúnia, mas a gente que acompanha 6 longos anos de arbítrios no Supremo, Alexandre de Moraes é a força bruta, é a caneta forte que chega lá, manda prender as pessoas embaciadas, sem individualização de conduta, tudo fora do devido processo legal, mas seu mentor está lá, né, o decano da corte, senhor Gilmar Mendes, que lança a mão do seu prestígio acadêmico, até do seu reconhecimento internacional, em alguma medida, para colocar aquela autoridade de fala, né, a autoridade de quem seria ou se pretenderia quase que um deus do direito, mas um deus de pés de barro, um deus que insiste em rasgar a nossa Constituição, um deus que insiste em desprestigiar o Congresso Nacional, uma pessoa que legisla à torta e à direita, em público, aos olhos de todos. Vimos o que aconteceu com a lei de impeachment, que Gilmar se arrogou a reescrever numa canetada monocrática. E o que fez o Senado? O Senado tem algum tipo de musculatura para enfrentar figuras como Gilmar Mendes? Nada disso. O Senado, em vez de insistir na constitucionalidade da lei de impeachment, o que fez? Exatamente o que era do desejo de Gilmar Mendes e colocou em pauta um projeto de lei da autoria do senador Pacheco, né? Muito próximo a todos esses togados, um projeto de lei que centraliza na mão de pouquíssimas pessoas a decisão de ingressar ou não com pedido de impeachment contra o ministro do Supremo. Então é isso que nós vemos. Esses Supremos, eles não têm qualquer tipo de contenção. As outras instituições do país, leis, Congresso, OAB, Ministério Público, grande mídia, todas as instituições, entidades ditas defensoras de direitos humanos, todas as instituições que teriam o poder e o dever de frear os avanços desses senhores sobre a nossa institucionalidade já tão precária, tão fragilizada, essas instituições não fazem nada, se ajoelham, quando na melhor das hipóteses, vão às redes criticar, mas não tomam providências efetivas. Nós acabamos de ver novos pedidos de impeachment protocolados contra Alexandre de Moraes, e eles são sempre, todos eles são muito bem-vindos, porque abundam os motivos para esses pedidos de impeachment. Nós só ficamos daqui muito receosos e muito céticos quanto ao avanço desses pedidos, porque o Senado atual, na atual conjuntura que nós temos, está todo dominado, como se diz aqui no Rio. Ele não consegue mais exercer, ou não deseja exercer os mecanismos constitucionais de freios e contrapesos para frear os arroubos de um poder que deveria ser inerte, mas que toma iniciativas, que deveria julgar e aplicar a lei, mas que toma a iniciativa de legislar, abusando, usurpando os poderes do próprio Congresso, mas o Congresso não se defende e, pior, não nos defende. Então, temos, infelizmente, baixas perspectivas, num curto, médio prazo, de reversão desse cenário pavoroso de autoritarismo togado. É uma pena, mas nós temos que encarar os fatos com realismo, não com ilusões. Vamos dar adeus às ilusões, que ilusões são coisas para crianças, né? Serrão, não é novidade nenhuma a gente ver o ministro Gilmar Mendes saindo em defesa
do ministro Alexandre de Moraes, assim como disse a doutora Kátia Magalhães. Agora, até respondendo à pergunta da doutora Kátia sobre quem parou para ouvir o ministro Gilmar Mendes, foi a imprensa, foram os jornalistas. Inclusive, nessa conversa com jornalistas ontem, o Gilmar Mendes disse o seguinte: ele não vê necessidade da criação, por exemplo, de um código de conduta específico para integrantes da corte, porque, segundo ele, a legislação brasileira já estabelece essas regras. São regras, segundo Gilmar Mendes, suficientes para regular o comportamento dos magistrados. O que tudo indica, ele acha normal o colega do STF se encontrar com o presidente do BC, mesmo a mulher dele tendo como cliente um banco investigado pela instituição, né, Serrão? Só faltou o ministro Gilmar Mendes, ontem na entrevista, ter reafirmado em francês, que em francês fica mais bonito, Le Suprême c'est moi, né? O Supremo sou eu, ou somos nós que estamos lá, né? É isso, porque a institucionalidade brasileira, e esse é o ponto mais grave dessa questão, já foi completamente destroçada pela atuação pública dos ministros. De novo, não era para ter reunião nenhuma do ministro Alexandre com as autoridades a que ele se referiu da nota oficial. Não era para ter pronunciamento de defesa de ministro do Supremo sobre o outro. Afinal, pelo menos do ponto de vista oficial, o ministro Gilmar Mendes é o decano, mas não é o porta-voz do Supremo Tribunal Federal. Além disso, o ministro Alexandre não está respondendo a nenhum inquérito, a nenhum processo, não está condenado por nada, então ele também não tinha que ser defendido aí por nada. O próprio ministro do Supremo, colega dele, não poderia ser o advogado dele, que fica esquisito isso, né? Parece que o Supremo está agindo em defesa de si próprio, da sua própria institucionalidade, da sua força hipertrofiada em relação aos demais poderes da República das Bananas Tupiniquim. É isso que é o ponto que tem que ser tocado. Então, o Supremo precisa haver agora uma discussão política muito séria, política, nesse ano eleitoral, para se pensar quem for eleito vai ter a missão de redefinir completamente o papel institucional brasileiro. É preciso que tenhamos novamente um reequilíbrio entre executivo, legislativo e judiciário. Um poder não pode mais mandar que o outro. Não existe um poder mais poderoso do que o outro. Os poderes são interdependentes. Não podem ser um ser mais supremo do que o outro, como a gente está vendo acontecer. Então, é hora de um grande debate nacional. Agora, como lembrou muito bem a Kátia Magalhães, ter a esperança de que esse atual momento político, que essa atual legislatura vai resolver alguma coisa, é uma ilusão que nem o mais crédulo bebezinho de colo consegue acreditar. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.